Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para mais uma aula do nosso curso, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre CRD no Kubernetes, que seriam Custom Resource Definitions, tá? Essa aula, diferente das outras aulas, vai ser uma aula que vai ser mais um bate-papo sobre do que uma aula prática, tá bom? Por quê? Porque nessa aula a ideia é que vocês entendam o que é um Custom Resource Definition, uh, para que vocês possam aí utilizar em necessidades futuras, tá bom? Eu vou até mostrar um deles, mas a gente não vai praticar nada com ele, é só realmente um demonstrativo, porque isso não vem ao caso agora. Em uma aula futura a gente vai utilizar um CRD, e aí vai fazer para vocês um pouco mais de sentido, mas é algo bem simples de se entender. Nessa aula vocês já vão matar todas as dúvidas, então é bem tranquilo que essa aula seja um bate-papo, tá bom? E aí, logo de cara, eu quero explicar para vocês de maneira mais simples o que é um Custom Resource Definition. O Custom Resource Definition, ele geralmente é um recurso, né, na qual alguém codou para que ele gere um recurso customizado no Kubernetes, tá? Então, eu tenho até um exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é do RabbitMQ. O RabbitMQ, ele é um serviço de fila, tá? Uh, para que você trabalhe aí as suas aplicações. E no Rabbit você tem diversos recursos que você pode criar, tá? Para que você possa gerenciar o seu ambiente do Rabbit. E aí o que foi feito, tá? Para facilitar a utilização do RabbitMQ em um ambiente de Kubernetes. Foi criado o Custom Resource Definition, tá? Ou seja, tem todo um código por trás que se comunica com as APIs do Kubernetes, bom? Para que seja possível utilizar um outro carinha aí, que é um operator, né? Na qual o operator fica de olho em todos os recursos, tá? Que estão no Kubernetes que foram criados com esse CRD, tá? Então vamos lá. Quando você tem o seu cluster Kubernetes, o que acontece? Eu vou abrir o Dryo aqui. Aqui. Beleza, vamos lá. O que acontece? Imagina que isso daqui é o seu cluster Kubernetes, tá bom? Vamos colocar aqui. Kubernetes. Beleza. Então esse daqui, ele é o seu cluster, tá? Imagina isso. Beleza. Dentro do seu cluster Kubernetes, você vai então implementar um CRD, tá? Esse CRD eu vou colocar ele aqui representado por esse triângulo. Por quê? O CRD, ele basicamente vai se comportar como uma API, tá? Uma API que você vai requisitar para poder criar recursos específicos que vão além dos recursos nativos que você tem hoje no Kubernetes, tá? Então é assim que ele funciona. E aí, com esses recursos específicos, vou colocar aqui que esse é o CRD, fica complexo para vocês. Beleza. Então isso daqui é o CRD, tá bom? O CRD ele vai se comportar como se fosse uma API, tá? Vou apagar isso aqui, eu vou colocar aqui dentro mesmo.
CRD, beleza. Então o seu CRD ele vai se comportar como se fosse uma API. Ele vai, através dessas APIs, te dar a possibilidade de criar recursos personalizados no Kubernetes. Tá? Então ele vai criar com os recursos que existem hoje no Kubernetes, recursos novos, tá? Para que você possa utilizar, ou seja, são recursos personalizados, tá bom? Então, imagina que aqui você pode criar um pod, tá bom? Diminuir isso aqui. Uh, Vou colocar uma outra bolinha aqui. Você pode criar um deployment. E você pode criar então um deployment e você pode criar também um recurso personalizado, tá? Então assim, existem CRDs que vão trabalhar exclusivamente com recursos que são nativos aí do Kubernetes, que vão trabalhar com deployments, com services, com pods, réplica set, recursos que são nativos do Kubernetes. E aí existem outros recursos que vão trabalhar com todos os recursos nativos e também com recursos próprios que eles mesmos criaram por necessidades daquele determinado CRD. Bom, e aí, quem que fica, quando a gente tem um CRD, quem que fica de olho nesses carinhas aqui? Alguns, ver se eu consigo tirar isso aqui. Alguns CRDs, eles possuem um cara chamado de operator, tá? O operator, então, ele é o cara que é responsável por ficar de olho em cada um desses recursos que foram criados, tá? Então, quando você cria aí um, um recurso nesse seu CRD, esse seu CRD, né, ele vai criar um determinado recurso no seu CRD, tá? Então, a melhor forma da gente entender, na verdade, seria a gente fazer a separação da seguinte forma. Deixa eu passar isso aqui para trás. Que beleza. Eita, foi demais. Beleza. Vamos fazer assim, ó, para que fique agora mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Para que vocês consigam entender de forma mais completa, eu vou mostrar o que realmente ocorre. Quando você utiliza um CRD, você vai criar um determinado recurso, tá? Vamos lá. Vou mandar isso aqui mais para o lado para que a gente tenha mais espaço. Você vai criar um recurso personalizado. Tá? Então, vamos colocar aqui uma caixinha. Aqui.
Beleza. Então aqui, de fato, está o seu Custom Resource. O seu Custom Resource, ele vai fazer o quê? Ele vai consumir um CRD, que é um Custom Resource Definition, tá? É isso que vai acontecer. Vou colocar aqui que a setinha aponta para os dois lados. Então, o seu custom resource que você vai criar, seguindo aquele padrão da qual você está utilizando o CRD, ele vai te dar um template de custom resource que você vai criar. E quando você criar ele vai te dar, você vai automaticamente consumir a API, né? Porque, como eu falei, o Kubernetes é a API, e a partir dessa definição, ele vai criar os recursos na qual você pediu. Ou seja, ele por padrão, né, vamos dizer que esse nosso CRD, ele cria aqui para gente pod, ele cria aqui também um deployment, vamos colocar que ele cria um recurso aí que é personalizado. E, então ele cria esses três recursos por default. O que a gente vai escrever como manifesto vai ser um custom resource, tá? É o que a gente vai criar com o manifesto. O CRD, ele é o código que tem por trás, a qual alguém criou, e aí quando a gente criar o nosso custom resource, ele vai consumir as APIs desse CRD para que ele possa então criar os nossos recursos no nosso cluster Kubernetes. E aí quem que fica de olho então nesses recursos para falar para esse nosso CRD que ele está saudável, que eles estão ok, que foram criados, é esse operator, tá? Então essa daí é a responsabilidade do operator quando a gente fala de um CRD, tá bom? Então o CRD ele é a ponte entre o Kubernetes e qualquer tipo de recurso pré-definido criado por alguma empresa ou alguma pessoa mesmo que achou necessário, né, achou pertinente criar para atender uma determinada necessidade, como por exemplo a necessidade de manter um ambiente de RabbitMQ dentro do cluster, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui, vamos sair agora um pouco do Dry.io, a gente tem aqui o Custom Resource Definition. Isso daqui já é mais na parte de quem codou realmente a aplicação, tá? Quando a gente for instalar um Custom Resource Definition, não vai ser dessa forma, vai ser de outra, mas que vocês vão ver na próxima aula. Mas só mostrando aqui para vocês a nível de curiosidade, tá? E eu vou deixar para vocês na aula, na descrição do vídeo da aula também, para que vocês possam dar uma olhada, né? Ver um pouco, se familiarizar, mas não precisa se aprofundar tanto, a não ser que você queira mesmo dar uma olhada em como que é um CRD, um Custom Resource Definition. E aqui a gente tem o repositório, né, desse CRD, tá, na qual a gente vai para poder instalar. Aqui tem a instalação dele com o kubectl apply. E aí, uma coisa aqui que é interessante, eles têm zoom, eles têm um GIF aqui animado que mostra que quando eles instalam, ele cria diversos recursos. Ele cria aqui uma namespace, ele cria o Custom Resource Definition, uma Service Account, uma Rule, diversos recursos. E aí, depois disso daí, o que pode ser feito? Eles não mostram aqui. Deixa eu ver se tem aqui no. Vou tirar o zoom aqui. Bom, não tem nenhum exemplo aqui. Vamos ver se eu acho aqui.
Vamos ver se a gente acha algum manifesto aqui. Aqui, ó. Aqui tem um pequeno exemplo para você poder criar um cluster RabbitMQ. Tá vendo? Aqui ele já vai para um caminho diferente do que a gente utiliza no dia a dia, né? No que a gente viu ao longo desse curso. Então, o API version já é um API diferente, já não é mais dos APIs do Kubernetes, é um API que vai para o domínio do próprio RabbitMQ. Né? O kind é um kind diferente, é um kind do tipo RabbitMQ Cluster, tá bom? Aí tem aqui as labels, geralmente eles vão ter padrões bem parecidos com os demais recursos do Kubernetes, não vai fugir muito, tá? Então tem as labels, tem aqui a notation, tem o nome, tá? Então acaba que vai ser bem parecido, tá? A gente vê aqui, por exemplo, réplicas que a gente pode colocar no nosso spec. Então, a gente consegue ver que um CRD ele traz para a gente essa possibilidade de trabalhar com recursos diferentes que vão além do ambiente tradicional do Kubernetes. Bom, então eu espero que vocês busquem bastante informação aí sobre o CRD. Essa é uma aula que ela é mais teórica, porque a gente encerra basicamente aí acho que na próxima aula, de fato, o nosso curso de Kubernetes, e depois entra ali mais questões de bônus, né? E aí vai ser no bônus onde a gente vai ver aí que a gente vai utilizar um CRD. Então eu espero que vocês consumam conteúdo sobre questões de Custom Resource Definition, que vocês tentem ver um pouco sobre algum Custom Resource Definition, até mesmo do Rabbit, ou qualquer outro que vocês encontrarem que for mais fácil para um aprendizado. Mas se não tiver tempo, não esquenta. Quando a gente for falar lá na aula de bônus, a gente vai pegar questões de Custom Resource Definition que a gente vai ter que utilizar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês consumam bastante conteúdo e que não deixem de consumir documentação e estudar. Tá bom? Muito obrigado e vamos nessa.